Aqui estamos para a nossa semana bíblico-teológica, uma resenha, na verdade, do que foi o nosso domingo. Como você sabe, nós temos 5 celebrações no domingo. 7 horas da manhã, exclusivamente digital, 9 e 11, híbrido, 17, 100% digital, e 19 horas, híbrido. Muito bom conversarmos sobre esses temas aqui, fazer uma revisão, uma resenha deles, para que as ideias mais importantes fiquem bem firmes na nossa mente. Você participou, pastor Alcenir Mota, de quantas celebrações no domingo? Pastor Israel, eu tive o privilégio de estar nas 5, começando 7 horas da manhã, ali no nosso Momentos com Cristo, onde tivemos a oportunidade de refletir sobre o tema do medo, depois às 9 horas, com a fé que não salva, falando um pouco da questão do compromisso que as pessoas precisam ter ao assumirem essa fé. Depois tivemos batismos, pessoas que chegaram aqui à nossa igreja também por carta de transferência, por aclamação. Foi uma manhã muito gostosa, mais uma vez aqui, de estarmos junto com os nossos irmãos, louvores, muito edificantes para as nossas vidas. E às 17 horas tivemos aquele tema tão desafiador, que é pensar sobre o Jesus homem, o Jesus Deus, quando ele é homem, ele é 100% homem, 100% Deus. Como é que a gente consegue racionalizar todo esse tema? E às 19 horas também um momento muito marcante aqui, quando tivemos o coro dos jovens cantando lindas músicas, com os nossos bancos aqui lotados, muitas pessoas participando do nosso culto. Ou seja, foi um domingo marcante, mais uma vez, aqui em Itacuruçá. E sobre medo, Alcenir Mota, esse é um assunto para você resolvido? Pastor Israel, é até muito interessante, porque eu me lembro quando eu estava na aeronáutica e eu queria pegar voo, eu queria ser voo, porque tinha lá eu tinha certeza que se eu pegasse voo, eu voltaria para o Rio de Janeiro, não ia para outro estado. E aí a gente foi para uma entrevista, e aí o entrevistador perguntou: você tem medo de altura? Eu tinha alguns receios de altura, mas eu pensei comigo, se eu responder que tenho medo de altura, eu inevitavelmente vou ser reprovado para voo. Acabou. Então, não, eu não tenho medo, mas no fundo eu tinha Então, a gente convive um pouco com isso, com a questão dos nossos temores. Existem várias coisas no mundo que nos causam medo, isso é uma realidade. A questão não é, Alcenir, não é propriamente o medo, é o que nós fazemos com ele. Se a gente não sente medo, a gente não é humana. Há situações que nos põem medo, mas como é que nós lidamos com isso? Acho que esta é a grande pergunta. Aí acredito que a fé, enquanto confiança, tem um papel decisivo. Por isso que a expressão não tenha medo ou não temas, não tenha medo, na Bíblia aparece essa expressão tantas vezes, reconhecendo que o medo é natural em nós, mas também dizendo por que não podemos ter medo, que é a confiança. O Salmo 27 nos fala disso, Josué 1 nos fala isso. Ao longo da Bíblia, nós encontramos inúmeras, Jesus mesmo fala sobre isso, não tenha medo. Os anjos, quando testemunham a ressurreição de Jesus, não tenham medo. Acho que é um reconhecimento por parte do autor da Bíblia, nosso Deus eterno, de que o medo é algo que nos constitui, mas como lidar? E aí eu lamento, sabe, Alcenir, que tem pessoas que têm medo de tudo, medo até do que não existe, porque o medo vira um fantasma. Quando eu era menino, lá se vão, 6 décadas por aí, eu tinha muito medo. Eu me lembro até hoje, nós morávamos num ponto de uma pequena chácara na minha casa, e depois tinha a casa dos meus avós. Então eu tinha que fazer um caminho até lá,
caminho dentro da chácara. Tinha uma estradinha, vamos chamar de estradinha, eu tinha que fazer esse caminho. Só que a nossa casa ficava numa região, vamos dizer, mais baixa, pouca coisa, eu tinha que subir um pouquinho, mas pouca coisa. Para chegar na casa dos meus avós, tinha que subir mais ainda. Mas antes tinha um riacho, e esse riacho tinha uma pinguela, uma pontezinha. Até aí tudo bem. Mas ao lado tinha uma árvore, uma mangueira imensa. Quando eu chegava perto daquela mangueira, o coração, tum, 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 era o fantasma querendo me pegar. Vai me pegar. Logo, aqueles braços assim, totalmente fictício, mas se tornou para mim uma realidade. Não é? Então o medo, ele cria fantasmas. E é interessante quando uma pessoa está com uma enfermidade muito forte no plano emocional, ela cria medos, né? Medos, ela ouve o noticiário, lá longe, ele já é dentro da sua casa. Então, o medo tem um efeito muito poderoso e devemos cuidar e confiar para não ter e lidar com isso de um modo saudável. Penso que esse é o caminho. E por que vamos temer? O homem... Pois é, pastor José, eu acho que justamente, o perigo é justamente quando esse medo acaba tomando conta, né, da gente e nos imobiliza, né, e você não consegue reagir. Mas eu acho que esse diferencial da fé é que nos vai capacitar a avançar e enfrentar os nossos temores. O irmão, por exemplo, tinha lá o medo aqueles galhos lá, tipo, mas enfrentou, né? Tinha que enfrentar e passou. Mas não foi fácil. Agora eu estou com medo de tossir de novo, certo? Mas vamos prosseguir aqui. Aí depois, culto das 9, né? Eu comecei numa perspectiva, fiquei pensando muito, e esse foi meu objetivo, como há pessoas que ninguém sabe que são seguidores de Jesus. São os agentes secretos, né? Impressionante, né? Impressionante. Se você é um agente secreto aí, eu acho que o agente secreto faz sentido num país onde as leis proíbem você ser alguém que se revela, né? Eu me lembro quando fui à China, nossa inocência, né? Tinha lá um missionário. Eu disse: ô pastor, por favor, é que eu sou professor. Porque se ele fosse pastor, ele seria preso ou devolvido ao seu país de origem. Então ele era professor. Mas com essa finalidade. Essa é uma circunstância. Mas quando não há essa circunstância, não há razão para as pessoas ficarem em segredo. O grande problema que eu penso, sabe? Eu acho que isso acontece por dois motivos. Uma fé fraca, que permanece fraca, e outro é ficar pensando nos, aspas, amigos. Eu vejo, sobretudo, pessoas que têm posições de prestígio, cargo, vamos dizer assim, elevados nas suas organizações, privadas ou públicas, mas que ninguém sabe que são cristãos. Foi até interessante que você usou, né, a imagem lá de Nicodemos, né, de José de Arimateia, que caracterizam justamente essa fé que acabou não sendo pública, né, ou pelo menos num determinado momento ficou reservada, e por alguns fatores inibiam, né, aqueles dois personagens de tornar público a sua fé, contrastando com a mulher pecadora, né, que chega aos pés de Jesus ali em meio a um contexto masculino, entra dentro de uma casa que não é convidada, vai para uma festa que não é convidada, chega ali e não se importa com o que as pessoas vão pensar sobre ela, começa a chorar aos pés de Jesus, né, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, sem nenhuma constrangimento. Mas olha o que aquela mulher está fazendo. Então, demonstrando, né, publicamente a sua fé, e deixando claro, né, esse contraste, né, entre
uma fé pública, uma fé que tem a coragem de se mostrar, e aquelas que ficam mais reservadas, mais secreta, né? Em parte tem a ver com o próprio temperamento, não é? Mas eu acho que uma boa comparação é o futebol. Ninguém tem vergonha de dizer, eu sou esse time ou aquele time, não é? Seja perdendo ou vencendo. Claro, quando está vencendo, tira as camisas do armário, né? Como os botafoguenses, né? Os flamenguistas sempre estão com essa disposição, por exemplo. Mas fiquei pensando, tem uma música que já fez sucesso na época aí, que só lembro uma expressãozinha, tô nem aí, né? Aquela mulher, ela não estava nem aí, vão achar que ela é maluca, tô nem aí. E me lembra uma outra música que nós cantamos, Eu Quero Me Derramar. Foi o que ela fez, ela se derramou, literalmente. Então, meu propósito foi mostrar que nós, até o título que eu dei, quando a fé não salva, apenas ter uma fé que não se mostra, eu acho que não é fé. Eu acho que é uma coisa em que o medo acaba prevalecendo, o receio de ser classificado como A ou B, mas eu acho que nós precisamos de homens e mulheres que professam a fé cristã, não que tenham orgulho de ser cristão, porque quem é cristão é porque foi salvo por Jesus Cristo sem mérito algum. Então não faz sentido ter orgulho, eu tenho orgulho de... Não é isso, mas ter a ousadia, não é? Eu até domingo próximo à noite vou pregar sobre aquele texto de Atos, capítulo 4, quando exatamente se fala na intrepidez, na ousadia, na coragem. E claro que o nosso mundo hoje também, mesmo no Brasil, há uma demanda por coragem, mas não por questões legais, questões culturais, né? Esse é um propósito que foi meu propósito naquela mensagem, e eu acredito que algumas pessoas captaram o meu propósito pelos comentários que eu ouvi. Depois fomos para as 11. As 11 foi uma festa, não é? Pois é, pastor. Só ainda nesse tema do testemunho, eu me lembro que quando, na minha adolescência, o crente era chamado de Bíblia, né? Lá vai o Bíblia. E isso causava alguma... Para adolescente, né? E a gente ficava ali... Mas era importante, e, por outro lado, né, trazia uma responsabilidade, né, quando você andava com a Bíblia, porque você era olhado. Então, o seu testemunho, o modo como você se comportava com os seus colegas, tinha que ser diferente. Você não podia se comportar, você não podia ficar xingando palavrão, porque senão... mas você não é Bíblia? Como é que... Então, muitas pessoas acabavam também não se mostrando como Bíblias, né, naquela época, e como seguidores de Jesus Cristo, porque isso exige um comportamento diferente. E nem todo mundo está disposto a agir diferente do que todo mundo faz, né? Eu tenho um amigo que ele dizia o seguinte: eu não quero ser exemplo para ninguém. Eu dizia, acontece o seguinte, você já é exemplo. Você tem que escolher se quer ser um exemplo bom ou ruim. Todos somos exemplos. Que exemplo seremos, não é? Exatamente. E no culto das 11, realmente teve aquele momento, né, ali muito marcante na história nossa, né, da igreja, quando a gente vê as pessoas dando essa pública adultos, né? Pois é, né, se batizando, que é esse testemunho público, né, de algo que aconteceu na vida deles. E foi muito legal, porque até teve também, né, pessoas que chegaram à nossa igreja por carta de transferência. Quer dizer, Deus mostrando exatamente o agir dele através da nossa igreja. Isso tem sido muito marcante aí ao longo das... Muitas pessoas estão chegando aqui para a nossa igreja através do batismo, através de carta de transferência, aclamação. Eu até aproveito para dizer que temos uma classe que prepara para o batismo, liderado pelo pastor José Maurício, e nós estamos com um número de alunos, acho que pela primeira vez, tão grande, 16 alunos, desses aí, uns 10 ou 12, vão ser batizados proximamente, não é? Então, é um passo importante, penso nesse assunto aí, mas eu também quis dar ênfase na mensagem sobre o compromisso de igual modo. Porque você veja aqueles todos adultos, né, mais ou menos experientes, mas estão publicamente dizendo, eu sou cristão.
precisamos de pessoas assim, não é? E também, voltando ao culto anterior, tem muito Nicodemos e muito José de Arimateia, né? É impressionante como as pessoas não se comprometem, mas a Bíblia diz, olha, se você creu, seja batizado. Até, inclusive, Alceni, tem uma questão nos textos que eu lidei ao fazer a paráfrase, é que há uma espécie de relação muito unívoca entre batismo e perdão, como se só houvesse perdão dos pecados tendo havido o batismo. Como as duas coisas estão interligadas, como fosse um processo que começa com o arrependimento, né, e o batismo. São os dois elementos, arrependimento e confissão, e o batismo. É muito interessante isso. É claro que a gente tem que tomar muito o cuidado, eu fiz questão de salientar isso na minha paráfrase do prazer, Bíblia Prazer da Palavra, de não achar que o batismo salva, mas uma salvação sem o batismo, exceto em condições muito especiais, não se completou. O batismo completa isso. Ou eu estou sendo muito sacramentalista? O que você acha? Eu creio que é uma obediência, né, Jael, ali as ordenanças de Jesus que ficam muito claras, né, claras ali com relação ao batismo, né, ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho. Quer dizer, é uma ordenança que tem que ser cumprida. Então, a partir do momento que você compreende ali as Escrituras e se propõe a ser um seguidor de Jesus Cristo, é inevitável você tá obedecendo. Nenhuma das orientações de Deus, das ordenanças, é de ser batizado, né? E você observa que o cristianismo começou com 13, Jesus e mais 12. Os fundamentos foram lançados ali. E todos aqueles que vieram a Jesus foram batizados. Estou insistindo nesse ponto, porque o cristianismo, claro, hipoteticamente, porque a gente não sabe o que não houve na história, mas ele só cresce por causa do batismo. Porque o batismo, imagina aquele ministro das finanças da rainha de Candace, ele volta para a Etiópia, mas não foi batizado. Que testemunho ele daria? Será que ele chegaria lá ousadamente, diria à rainha, olha, eu fui lá, eu era judeu, mas agora eu sou cristão. Talvez sem essa palavra, cristão, que não era usada ainda. Então, eu estou dizendo que o batismo é uma garantia do prosseguimento da fé cristã e da expansão dessa fé, porque ela completa um processo e dá início a um outro processo. É claro que o batismo é um ritual, é uma experiência litúrgica, de culto. Ela é simbólica, como a ceia é simbólica. Eu, domingo próximo, 7 de maio, se Deus me permitir, vou pregar exatamente sobre isso. Ceia quer dizer o quê? Que negócio é esse de comer o corpo de Jesus, beber o sangue de Jesus? O que é isso? Não é? Então eu vou me debruçar sobre isso, já que vamos celebrar, pela graça de Deus, a ceia de Jesus. Então, são esses pontos assim, que nós temos que manter vivo. Eu tenho pensado muito, sabe, Alcenir, sobre os fundamentos. O que nós realmente cremos? Porque a coisa está muito, sempre foi assim, agora também mais, muito diluída, né? Muito, como para usar a expressão de um pensador, muito líquido, né? Pouca coisa sólida, tudo se desmancha no ar. Mas os fundamentos da fé, não. Então, a gente precisa, digamos, não só falar, mas também ter um compromisso com essa fé, no que ela nos faz e no que ela pode fazer na vida dos outros.
Pois é, toda terça-feira de manhã a gente tem um grupo que lê um livro e tem momentos de oração, e nós estamos lendo O Peregrino. E hoje, foi o capítulo 3. Lê-se em voz alta. Isso, né, cada um lê ali um capítulo e tal, e depois a gente reflete, cada um comenta um pouquinho o que foi, né, o que extraiu de importante ali daquela leitura. E nessa manhã a gente leu o capítulo 3, que fala do encontro do peregrino, do cristão, com o sábio segundo o mundo. E é muito interessante porque o cristão vinha ali num propósito, e aí ele começa a dar ouvido ao sábio segundo o mundo, e ele se desvia, ele sai do caminho. E aí os fundamentos da fé são fundamentais para que a gente não dê ouvido, ou pelo menos não se deixe levar pelo que tem sido pregado no mundo. É o sábio segundo o mundo. Então, como o cristão estava ali no início da sua caminhada, ele foi facilmente, né, desviado do seu propósito. Eu penso que, até indo ao encontro daquilo que você falou, nós precisamos, né, fundamentar a nossa fé para que nos nossos relacionamentos com os sábios segundo o mundo, porque são inevitáveis, e a gente acabou mencionando, não tem como você não se deparar com os sábios segundo o mundo, que estão presentes, inclusive, dentro da igreja. Até dentro da igreja nós temos sábios segundo o mundo. Então, o fundamento, a razão da nossa fé, e a gente lembra lá de Pedro, né? Estejam sempre prontos a dar testemunho da razão da sua fé, qualquer pessoa que o questionar. Então, a ênfase hoje foi justamente a questão de nós nos fundamentarmos, buscarmos, né, a leitura da Bíblia, né, a aprender, estudar, para que estejamos firmes nessa doutrina, nesse propósito, né? E você trouxe um livro muito valioso, né? O Peregrino, de John Bunyan, século XVII. Na verdade, os desafios nossos, tendemos a pensar que os desafios de nossa época são novos. Não são novos, nós não somos novos, ninguém é novo, não é? E você tem esses desafios. Se você pegar, por exemplo, os chamados pais da igreja, aqueles ali dos períodos dos séculos II até o século IV, século V, enfrentaram o cristianismo. É interessante como as coisas não mudam, né? O cristianismo era uma religião de escravos, de atrasados, de analfabetos, de pessoas irracionais e pessoas que atentavam contra a ciência. Essa era a imagem. Olha aqui, mudou o quê? Nada. E esses autores foram muito valiosos, Tertuliano, por exemplo, depois mais tarde Agostinho, que Agostinho enfrentou um desafio tremendo. O desafio foi o seguinte: o mundo está acabando. Você imagina, eu fico pensando com a cabeça do Agostinho, né? A pessoa nasceu no Império Romano, tinha um exército poderoso, um sistema jurídico poderoso, uma política baseada na figura do imperador poderosa, estradas poderosas, o suprassumo da civilização, o suprassumo da civilização. Agora vem uns chamados bárbaros, nomes que os romanos deram, e derrubam aquilo tudo. Só que o cristianismo, por um erro, acabou se identificando com o império. Ora, se o império rui também o cristianismo. Agostinho, como Pedro do Pentecostes, se levanta e diz: não, uma coisa é a cidade dos homens, o império, outra coisa é a cidade de Deus, a igreja, no caso, o cristianismo. E esse pensamento dele manteve, vamos dizer assim, a cabeça dos cristãos elevada, senão iam descer pelo ralo, como o Império Romano pelo ralo desceu. Olha como, eu penso isso, para a gente refletir sobre, tinha uma irmã aqui na igreja, hoje ela não vem mais por idade, ela dizia: o mundo está se desintegrando. O velho, o idoso, olha para o mundo e são tantas mudanças, mas elas não são novas. E por isso nós precisamos, para voltar aqui ao que estava falando, aos fundamentos. Isso não muda os fundamentos da fé.
pode ser no Império Romano, no Império Americano, no Império Iraquiano, o Império... São para sempre, não mudam jamais, e a gente não pode ir na onda. Eu fico assim, pensando como nós vamos na onda, e quando nós vamos na onda, seja qual for, nós perdemos a nossa identidade. E quando nós perdemos, como pessoas, a nossa identidade, sobra o que da gente? Zumbis, né? Exatamente. Mas e às 17 horas, que você trouxe aquele tema, né, de Jesus 100% homem, 100% Deus, você ficou satisfeito? Acha que todo mundo entendeu? Não. Porque quando eu era menino, as peças de teatro, não sei se você se lembra disso, Jesus era sempre representado de costas. Cabelos grandes e de costas. Nunca o rosto de Jesus. Quando eu me iniciei no teatro, eu fiz uma inovação, uma época em que Jesus aparecia. Eu tive uma peça, inclusive, que um personagem no momento era Satanás e no outro era Jesus, como personagem, não é? Personagem. Então, eu fiz esse movimento aí em algumas peças que eu escrevi na época da juventude. A TV Record, não vi recentemente, mas no Jesus das primeiras edições, eu não vi as últimas, Jesus também não aparecia o rosto, só de costas também. É uma espécie de recusa docética, já explico esse docética, a ideia da humanidade de Jesus. O que diziam os docetistas? Vem da palavra doquel, verbo doquel, pareço, mas não sou, tipo o antigo denorex. Não é? Jesus parecia que era humano, mas não era. Eu sou docetismo. Então, há uma visão muito docetista entre muitas pessoas. E a minha proposição, que eu vou continuar, é a seguinte: Jesus foi 100% humano, 100% divino, mas ele não usou o seu 100% divino ao longo da vida. Mas você me fez um questionamento, né? Pois é, dentro desse tema, né, da não utilização, porque ali em Filipenses, que foi o texto que você utilizou como base, lá no capítulo 2, versículos 5 até o 11, fica muito claro, né, Jesus ali se esvaziando de toda a sua deidade. Só que aí, quando você começou a falar ali sobre que Jesus nunca se utilizou, né, do poder de ser Deus, aí me veio aquela passagem do paralítico que é descido pelos amigos, e Jesus perdoa-lhes os pecados. Perdoados são os seus pecados. E os fariseus logo condenam Jesus. Só quem pode perdoar pecados é Deus. E eles estavam corretos nessa proposição. Então, aparentemente, Jesus ali naquele episódio, ele se utilizou do poder de Deus para perdoar pecados. É uma ideia. E até durante a conversa, por isso que eu chamo de teologia conversacional, vamos conversando com as pessoas. Então, eu não quero falar o tempo todo, embora quase eu fale o tempo todo, mas quero ter o retorno das pessoas. Agora, por exemplo, aqui o Anselmo está dizendo o seguinte, ele faz uma pergunta: a falta de conhecimento, de ensinamento bíblico bem fundamentado, seria um dos fatores para a existência de crentes secretos, você usou essa expressão, ou a pessoa realmente não quer se revelar? As duas coisas, não é, Sônia? Eu não sei, melhor ficar na minha, porque você não vai me perguntar. Eu creio que tem muito a ver, né, com esses dois. A questão do desconhecimento acaba te levando a ser inseguro e não ter uma firmeza, né, da fé, porque Israel, realmente não é fácil você hoje, principalmente, as coisas mudam, né? Mas o fato é que a gente vive hoje. Hoje, você se mostrar para a sociedade como um homem ou uma mulher seguidora de Jesus Cristo e que se propõe a seguir os princípios estabelecidos na palavra de Deus, não é fácil. Mas também o Champagne também, o Peregrino era a mesma coisa. Hoje o que mudou, penso eu, é a avalanche de palavras, por causa da internet, não é? E também a má vontade, as pessoas não ouvem. Pega qualquer assunto, não dá para discutir. Infelizmente,
É isso. Eu acho que esse é um ponto que o Anselmo colocou aqui. Eu me recordo que estava em Jerusalém, uma certa ocasião, e aí eu comecei a conversar com uma garçonete lá do restaurante do hotel. E aí, você é da onde? Sou da Rússia. Ah, e você é cristã? Sou ortodoxa. Ok. Quando eu dei o primeiro passo para conversar sobre a religião, ela já logo me cortou. Eu não sei nada de religião. Então ela já não teve. Eu queria saber um monte de coisa, como é que. Ver ao vivo como é que era. Alguns temas que me interessam na religião ortodoxa, como, por exemplo, a relação com os santos, Maria. Como é que, na prática, as pessoas recebem isso, no caso da Rússia? Não sei nada a esse respeito. Eu apenas sou ortodoxo, mas não sei nada, não vou à igreja nunca, não sei nada a esse respeito. Fiquei pensando, será que talvez muitos crentes também, olha, não me pergunte nada, qualquer coisa fala com o pastor Alceni, porque eu não sei nada. Então é melhor ficar como secreto. Assim, a gente pensa em Pedro, né? Ali quando ele foi confrontado ali naquele episódio marcante, naquele momento, né, difícil de Jesus, quando ele está ali sendo açoitado, está sendo julgado, está sendo crucificado. Você conhece ele? Você é deles. Não, eu não sou. E aí eu fico imaginando quantas vezes nós também, em meio a esse contexto da sociedade em que vivemos, com princípios tão diferentes do que nós vemos na palavra de Deus, nós também não negamos a Cristo quando não reafirmamos e ratificamos os princípios e as doutrinas que nós seguimos por causa do medo, né? Do medo da rejeição, de não sermos aceitos, de sermos taxados como retrógrados, como analfabetos, e é algo que a gente precisa, né? Aí a gente volta à questão do fundamento, né? De estudar, de estar bem embasado, e aquela palavra de Pedro, estejam firmes, né? Estejam cientes, estudem, estejam ali certos e prontos para testificar e testemunhar da fé, da razão da fé que vocês têm. E, infelizmente, a gente acaba vivendo uma religiosidade, uma fé muito de ouvir falar. As pessoas se contentam muito em ouvir o pastor Israel, né? E ouvir o pastor tal, e ouvir tal. E isso não, é bom, mas não é suficiente para você fundamentar, para você enraizar, e você ter a coragem de se defrontar, né, com os desafios que a gente tem aí no nosso dia a dia. Antes que o nosso diretor aqui nos corrija e volte para o assunto, vamos voltar aqui para Kenosis, né? Eu vou continuar na semana que vem, trazendo até umas correntes, uma até muito radical, mas no caso especificamente do perdão de Jesus de pecados, essa história está presente nos 3 evangelhos, os evangelhos sinóticos, todos. Eu entendo que Jesus foi autorizado pelo Deus eterno, pelo Pai, a perdoar o pecado. Também entendo que a igreja perdoa pecados. Ela perdoa pecados quando ela anuncia o Evangelho. E ela não perdoa pecados quando ela não anuncia o Evangelho, que é o Evangelho do perdão. Claro que é metaforicamente. Então, eu olho os Evangelhos e eu estou radicalizando de propósito, né? Eu não observo o Deus Jesus em ação. O Messias está em ação, mas o Messias é, vamos dizer, uma face pública do Deus Jesus. Então, eu entendo que a melhor maneira de compreendermos o assunto é naquela síntese provisória que eu fiz. Eu voltarei, repito, semana que vem, ao tema, se Deus me permitir, de que Deus era 100% humano, 100% divino, continuou sendo divino, mas não usou os seus atributos divinos, como onisciência. Quando, nesse mesmo capítulo mencionado, especialmente em Marcos 2, que é uma das narrativas, da qual eu mais gosto, é de Atos de Marcos, capítulo 2, a mesma história, está em Lucas, está em Mateus também. Ele também fala, sabendo Jesus que eles pensavam, onisciência. No entanto,
era uma sabedoria, ele sabia por sabedoria. Ele já sabia que quando eles se reuniam, os fariseus, era só aquilo que pensavam. Não vejo ali, embora alguém até ao vivo colocou isso, a irmã Regina Refosco, me recordo agora, olha a divindade dele ali, a onisciência dele. Eu não vejo sob esse ângulo, mas respeitando, evidentemente, qualquer outra percepção a esse respeito. Então, acho que é mais tranquilo, vamos dizer assim, mais lógico pensarmos em que essa potência divina não foi utilizada, embora ele continuasse sendo divino. Mas isso a gente vê na próxima semana, senão não vamos falar do coro jovem. Pois é, e a gente fechou o domingo com aquele culto maravilhoso, né, com aquela cantata, falando sobre a crucificação, a ressurreição de Jesus. E foi interessante, porque você veio lendo alguns textos, né, ao longo das músicas, e músicas que falavam um pouco, e a gente teve aqui um público também bem significativo, né, nesse domingo à noite. Músicas muito interessantes, porque, já que você estava falando de fundamentos, quando eu fiz uma mensagem, e ela foi de improviso, não é que eu tinha planejado, mas não cabia no desenvolvimento aquela que eu tinha preparado, que já era a segunda, a primeira não era, a segunda também não, eu fiz uma terceira, porque a gente às vezes perde, sabe, Alcenir, o enredo. A comparação que eu faço é a escola de samba. Então, pensando no Rio de Janeiro, também tem em São Paulo e outras capitais têm lá os seus sambódromos. Então, a escola de samba, eu não vejo porque é sempre igual, a mesma coisa, né? Então, mas a escola de samba entra, ela vai contando uma história, mas ela não conta a história, digamos que tenha, não sei quantos metros tem o sambódromo, 300 metros, por exemplo. Ela não conta a cada metro, ou a cada 10 metros, ou a cada 100 metros, ela não conta toda a história de novo. Eu não entendo muito do assunto, mas imagino que seja assim. Ela começa contando a história quando entra na avenida e vai contando a história até o final. Bem, quem está em casa vê toda a história sendo contada. Mas quem está na arquibancada ou em pé assistindo, vê aquele momento que ele passa. Então, eu acho que às vezes as pessoas leem a Bíblia sem o enredo, sem toda a história. Então, a Bíblia, isso fica muito claro, é Deus em busca do homem. Mas tem um lugar lá que ele manda matar. Aí a pessoa se perde, aspas aqui, naquele manda matar, fecha aspas. Porque ele não tem, por não estudar, a visão do conjunto. Quando você lê um romance, eu acho que a Bíblia é um romance do amor de Deus. Quando você lê um romance, você não fica no primeiro capítulo, você tem que ir até o último capítulo. E no nosso caso, o primeiro capítulo é Gênesis, o último é Apocalipse. A pessoa lê o Apocalipse, mas não lê Gênesis. Lê Gênesis, mas não lê o Apocalipse. Ou lê Isaías, mas não lê os Evangelhos. Aí você perde esse enredo. Então, na minha mensagem, eu quis contar um pouco esse enredo de Deus sempre em busca do homem. Penso que a gente não pode perder essa dimensão desse romance de amor de Deus para conosco desde o princípio ali no jardim, desde a criação mesmo, desde o propósito da criação, e a presença dele ali no Éden era de manter essa amizade, de continuar essa comunhão, onde fora dela não há paz. Foi interessante que você veio utilizando, né, os personagens bíblicos ali para mostrar justamente essa busca, essa demonstração de amor de Deus. E aí eu fico pensando, Jael, hoje nós temos essa responsabilidade, né? A igreja Itacuruçá, né, os cristãos, nós temos essa responsabilidade de, através dos nossos atos, das nossas práticas, estarmos demonstrando o amor de Deus. E aí, será que temos conseguido cumprir com isso? Será que, através dos meus atos, das minhas práticas, eu tenho demonstrado ao mundo o que é o amor de Deus? É uma indagação que eu me faço, e às vezes eu chego à conclusão que não, né? Que a gente, em muitos momentos, nós não conseguimos mostrar para o mundo esse verdadeiro amor de Deus em busca do ser humano, né? Eu acho que eu posso
lhe convidar a terminarmos aqui com uma reflexão mais ou menos óbvia sobre o ensino bíblico nas igrejas. Nós oferecemos um bom ensino bíblico. A maioria das igrejas oferece um bom ensino bíblico. Para quem? Quem vai? Eu acho que essa é a pergunta. E, além do culto, e alguns nem o culto vêm, eu acredito hoje que a maioria das pessoas, eu não tenho dados estatísticos, mas não vou dizer a maioria, mas um bom número de pessoas vai ao culto dominical uma vez por mês. E um bom número de pessoas não tem nenhuma atividade de estudo da Bíblia. As razões a gente não sabe, mas eu acho que as razões estão mais para Nicodemos e José de Arimateia, não a pedagogia, não o conteúdo, do que para a mulher que ungiu os pés de Jesus. Eu acho que mais ou menos essa é a questão. Isto é, nós precisamos de mais pessoas que unjam os pés de Jesus, com aquela coragem de não se esconder. Isso inclui estudar profundamente a palavra de Deus. Se você tem também se empenhado nisso, estimulado isso, somos companheiros de jornada aqui, eu desejo que você também tenha no seu coração esse propósito de encontrar alguma maneira de estudar a Bíblia. Um livro, assim, cada vez mais eu fico assim, se me permite a expressão, de queixo caído. Não sobra uma linha, não falta uma vírgula, é uma coisa impressionante. Só tem uma explicação, a inspiração divina. Não tem outra explicação. É uma coisa realmente fantástica, uma riqueza sem fim. E uma riqueza, como você mencionou, não apenas para o pensamento, mas uma riqueza para o coração, ou, em outras palavras, uma riqueza que nos ajuda a viver melhor. Eu acho que a gente vive com pouca saúde espiritual, emocional, intelectual, por não conhecer os fundamentos que estão na palavra de Deus. Fica aqui o meu estímulo, e me alegro muito com aqueles que procuram organizar as suas vidas em torno da palavra de Deus. Quando nós seguimos nas nossas vidas, junto com a palavra de Deus, nós nunca vamos nos arrepender. Não posso dizer o mesmo do contrário. Concorda? Com certeza, pastor Israel. E assim, eu sempre me emociono quando eu estudo aquele período ali da Reforma, quando você encontra relatos e biografias de homens e mulheres que morreram para que esse livro chegasse até as nossas mãos. Pessoas que lutaram, colocaram as suas vidas, né, em risco para traduzir a Bíblia, para que o povo pudesse ter acesso à leitura da Bíblia. E eu fico pensando, né, hoje a gente vive dentro de um contexto com tantas versões bíblicas, com tanta facilidade, e homens no passado, mulheres no passado morreram, foram queimados, porque tinham como objetivo de vida dar acesso, traduzir a Bíblia, colocar a Bíblia ali no vernáculo popular, para que muitos pudessem ter acesso a essa leitura. Gente, vamos ficando por aqui, porque se Deus quiser, terça-feira que vem, 9 e pouquinha, nem sempre conseguimos começar a hora por problemas os mais variegados, vamos continuar aqui refletindo sobre o domingo, fazendo uma resenha bíblico-teológica da semana. Fique com a gente, obrigado, até o próximo encontro com a graça de Deus, graça e paz para você.